Olá, bem-vindos ao Open Univesp. Hoje eu recebo a Janine Schultz e o Flávio Nicastro, que atuam na Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. A Janine é pedagoga, mestre em educação e especialista em computação aplicada à educação pela USP. Trabalha em projetos relacionados a políticas educacionais para a educação básica nos setores público, privado e terceiro setor. É diretora executiva da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, cofundadora da Associação Brasileira de Aprendizagem Criativa, ABAC. O Flávio, além de um amigo aí de longa data, é analista de sistemas, mestre e doutorando em ciência da computação pela Unicamp. É empresário, foi selecionado para o programa Fellowship por seu trabalho com a Secretaria de Educação de Vinhedo, faz parte do Conselho de Administração da ABAC. Sejam muito bem-vindos. Então, vamos começar aqui explicando para o nosso público o que é aprendizagem criativa. Aprendizagem criativa é uma abordagem pedagógica que veio lá do MIT, com o professor Mitchell Resnick, onde ele propõe essa abordagem para tornar a educação mais mão na massa, mais significativa, mais relevante. Então, a partir das ideias do Simon Papert, do construcionismo, ele propõe a aprendizagem criativa baseada em 4 P's, que ele, para o Brasil, a gente traduziu para projetos, paixão, pares e pensar brincando, né? O Projects, Passion, Peers and Play. Onde, quando você tem uma atividade onde você está empenhado no desenvolvimento de um projeto que seja significativo para você, que você tenha relevância para ele, que você se envolva com seus colegas, onde você tem essa troca e tem a liberdade da exploração, do pensar, que é o que a gente chama do pensar brincando, onde o erro faz parte da construção, esse aprendizado acontece de uma forma muito mais significativa, muito mais relevante e traz muito mais engajamento para as crianças. Então, acho que essa abordagem traz elementos que a gente consegue enxergar a educação de uma forma onde as crianças conseguem se engajar mais e verem significado naquilo que eles estão fazendo. Isso tem muito a ver, né, com a origem dessa visão, que é do lifelong kindergarten, né, que é o parquinho por toda a vida, né, a escola infantil por toda a vida, que é da onde veio, né? Então, conta um pouquinho mais sobre por que isso é importante. Tá, eu acho que a gente, em algum momento da nossa história, a gente mudou um pouco a forma de olhar a educação e o desenvolvimento, né? Então, e aí eu falo um pouco nós pedagogos, né? Vou colocar o chapéu de pedagoga aqui agora. E a gente acabou indo por um caminho que a gente fragmentou muito a educação em conteúdos específicos, por razões diversas. Quando a gente olha o desenvolvimento infantil, a educação infantil, a gente olha o desenvolvimento integral delas sempre. A gente está olhando a criança em sua integralidade ali, né? Não dá para olhar só, não, agora eu vou olhar como ela está no desenvolvimento da linguagem, como ela está no desenvolvimento. Então, eu olho o sujeito inteiro e eu propicio experiências para ela, para eu desenvolver, enfim, diferentes elementos conforme a atividade que eu estou propondo. Ok, mas na hora que a criança chega no primeiro ano, existe inclusive uma espécie de uma barreira, às vezes, que, ok, você fez 6 anos, você foi para o primeiro ano, agora você senta na carteira e você começa a ter aulas. Você não fala mais nem de educação fundamental, né? Educação infantil e ensino fundamental. Você muda até o termo que você trabalha ali. Então, pensar nessa perspectiva, né, do jardim da infância para toda a vida é pensar da forma como a própria BNCC traz educação. É uma perspectiva de desenvolvimento integral. Como é que eu olho esse sujeito integral e eu propicio para ele experiências em que ele vai poder desenvolver não só aqueles conteúdos, mas toda a base de competências, habilidades e sim conteúdos específicos que ele precisa para ser um cidadão no mundo moderno. Muito bom. E aí, nesse contexto, acho que é meio consenso, todo mundo entende que esse é um jeito melhor de ensinar. A gente vê experiências muito interessantes de algumas escolas superiores, né, trabalhando muito mais na base de projeto, paixão, do que ensino, né? Eu achei muito interessante a diferença de ensino, né, que é colocado aí. E isso é urgente, né? A gente precisa mudar porque nós temos um problema na educação. Vou citar aqui alguém que todos nós admiramos, né? Uma das inúmeras falas que eu achei brilhante do Valente, uma vez eu questionei ele, falei, professor, mas o que vai acontecer se a escola não mudar? Né? E o Valente, sendo Valente, a resposta dele, né, foi, a escola vai acabar. Né? Então, não tem escolha, mas a gente precisa mudar. Né? Então,
o que a gente faz para essa escola mudar? O que a gente precisa fazer para que a gente mude a educação para que seja, né, ensino? Pergunta do milhão, hein? Difícil essa pergunta, porque eu acho que não tem... Primeiro, porque não tem uma resposta única, né? E eu arriscaria dizer que, inclusive, nem a própria abordagem da aprendizagem criativa vai ser suficiente para responder isso. Mas precisa de muitas pessoas querendo transformar. Eu acho que o primeiro passo é a vontade. Tem uma questão, na minha opinião, que é da formação dos educadores. E aí eu não vou falar só de professores, mas vou falar de educadores em geral, porque desde aqueles técnicos que estão lá na Secretaria de Educação, pensando as diretrizes políticas, pensando o que vai ser feito, até na escola, o gestor escolar, o professor que está dentro da sala de aula, o educador que não é o professor, né? Então, essa diferença dos profissionais da educação, as diferentes terminologias, mas todos eles têm que querer. E outros educadores que estão fora da escola também precisam querer, porque existe um movimento muito grande de alguns educadores que querem mudar, e aí os pais veem, mas não vai ter lição de casa? E como é que a gente faz, né? Na aprendizagem criativa, você não vai ter lição de casa. Ele pode seguir com o projeto dele, ele pode levar o projeto dele para casa, né? Mas não vai ter copiar livro como a gente teve, não? Acho que é uma mudança de consciência geral, assim, né? Tipo, de todos os atores envolvidos, dos pais aos professores, a quem está desenhando política pública, todos nós, né? Se a gente olhar lá para dentro mesmo assim, tipo, como é que a gente gostaria da educação dos nossos filhos? E a hora que a gente vê nossos filhos brincando dentro da sala de aula, só envolvido em projeto, dando risada, não querendo sair da sala de aula, a gente achar que isso é o certo, vamos dizer assim. Então, assim, a gente também olhar um pouco para dentro e saber se a gente já aceita isso lá no fundo. Eu acredito que sim, que eu aceito. E como é que a gente leva essa nova consciência de educação para todo mundo? Eu acho que esse é básico, assim, né? Aí, a formação de professores. Como é que a gente está formando os professores hoje? Eles estão sendo formados da mesma forma como quem está dando a formação para eles teve lá atrás. Então, assim, acho que uma das mudanças é como é que a gente dá, pelo menos, o curso de pedagogia de uma forma diferente. De repente, mais mão na massa, envolvendo paixão, os professores podendo criar conhecimento ali, fazendo experiências, eles sendo os protagonistas da aula. Porque a hora que eles saírem de lá e forem para a sala de aula, vai ser muito mais fácil deles aplicarem isso. Então, eu acho que é um trabalho grande, né? Urgente, que nem você colocou, e que eu acho que passa por isso, por essa conscientização que precisamos de uma nova educação. E como é que a gente começa a mudar, de repente, a formação do professor, quem está responsável por política pública, sabe? Vários agentes sendo tocados pela urgência de uma nova educação para que isso aconteça. Nesse sentido, né, a gente esteve agora na Europa vendo alguns cursos de formação de professores, né, e eu fiquei encantado com a forma, como é a formação de professores, por exemplo, no King's College, em Londres. Né, e aí, a formação de professores é 100% mão na massa, vai para a escola. Né, e há poucas semanas atrás saiu uma resolução do nosso governo, né, sobre cursos de pedagogia, em especial dos cursos à distância, colocando mais teoria, mais conteúdo. Né? Como que a gente consegue, né, caminhar para o Brasil, né, para a gente realmente fazer a educação caminhar para o lado de lá? Porque o que eu estou vendo é que ainda tem uma força muito grande caminhando para o lado oposto, né, para o lado da teoria, conceito. Né? Como é que a gente faz isso? Eu sei que a pergunta é difícil, mas... Essa é de 2 milhões, né? Quando eu vi essa resolução, confesso que eu quase caí para trás. Eu falei, é sério que eles estão pedindo mais teoria? Às vezes a gente é surpreendido por esse tipo de política, né? Eu não vou dar outro nome porque não tem outro nome. Uhum. Mas eu acho que a gente tem várias pressões sobre escolas, sobre sistemas educacionais, que vão justo nessa linha. Precisamos dar mais conteúdos, porque as crianças têm que saber. Eu acho que, enfim, a gente pode aproveitar oportunidades que a gente tem, por exemplo, na BNCC, de trabalhar educação integral. Se eu me afasto um pouquinho de conteúdos e eu olho, ok, mas onde é que eu quero chegar?
que competências, que habilidades eu tenho que desenvolver nesses sujeitos, porque os estudantes são sujeitos também, né? Então, são sujeitos de direitos, inclusive. Eles têm um direito a um desenvolvimento integral que não está sendo dado. Na ânsia de colocar mais conteúdo na cabeça deles, a gente perde um pouco, inclusive, todo o potencial que tem de desenvolvimento de coisas que são essenciais para o mundo de hoje. Porque a criança chega na escola, então vai na educação infantil, né? Então ela está lá brincando, vivendo as experiências. Chega na sala de aula do ensino fundamental, começa, em geral, a mudar. Claro, tem exceções, ainda bem que tem exceções, mas, em geral, vai para um modelo mais tradicional em que você olha muito os conteúdos. Ela não desenvolve, por exemplo, a curiosidade, porque ela acaba quase que se colocando, mesmo que não intencionalmente, no lugar dessa tábula rasa, que a gente lá atrás já dizia, não, isso não existe. Mas ela acaba assumindo esse lugar, né? Eu acho que quando a gente estuda os diferentes elementos do desenvolvimento infantil, a gente percebe isso, a gente está falhando com eles na hora que a gente olha só isso. Eu recebo muita crítica por conta dessa, óbvio, é uma visão que eu tenho, porque, afinal de contas, e as avaliações externas? Mas, afinal de contas, eu tenho o PISA, eu tenho a Prova Brasil. De fato, eu tenho provas que me mostram e que são essenciais, porque eu tenho que saber se minimamente aquelas crianças estão... Mas eu não posso ditar a minha educação por isso. E eu tenho que... Assim, eu acho que os conteúdos que a gente colocou também são conteúdos que alguém definiu. Será que esses são os melhores? Eu acho que a gente pode também voltar e fazer esse tipo de questionamento. Mas a gente precisa, sim, olhar para avaliações, precisa, porque são uma base, né? Se a gente olha, 20 anos atrás a gente não tinha avaliações, a gente não sabia, então a educação piorou. Será que a educação piorou ou será que, de repente, a gente sabe onde a gente está? A questão é como é que eu olho isso para pensar em desenvolvimento, mas não só da criança, porque aí eu começo a colocar a culpabilização da criança, né? Começo a olhar o que falta na criança. O erro não é uma oportunidade, sim, o erro é a falha. E a criança começa a se ver como algo faltante. Então, eu acho que essa mudança, é por isso que eu falo que é a pergunta dos 2 milhões. Eu acho que é mais de 2 milhões, viu? Eu acho que é a pergunta que é a mudança... se a gente pegar os sistemas mais avançados, né? Vamos pegar a Finlândia, que enfim, referência para todo mundo... Eles continuam revisando a educação exatamente porque, bom, ainda não achamos o modelo ideal para as crianças. Por quê? Porque o mundo está em desenvolvimento e a gente não está conseguindo acompanhar. Então, como é que a gente acha que dita uma regra para a educação que vai durar muito tempo? Como é que a gente consegue promover essas mudanças? Então, eu acho que ter abordagens inovadoras acaba abrindo a cabeça para a gente pensar outras possibilidades. Não é que, então, a partir de agora eu vou fazer só espaços de brincadeira e exploração dentro da sala de aula. Não, eu vou trazer isso também. Eu vou começar a colocar coisa nova. Né? Exato. É trazer esse lúdico, é trazer isso. Porque o que eu vejo também, juntando isso um pouco com a avaliação, se você começa, tudo bem, tem um conteúdo, vou ter lá no Fundamental 1 o que eu vou ter que desenvolver, no Fundamental 2, mas eu começo a mudar o estilo da aula. Aula de matemática, de geografia, de história, de português, vou dar o mesmo conteúdo, só que eu vou deixar as crianças explorarem, desenvolverem. A aula de matemática vai ser no chão, eles estudando as coisas antes de ter a exposição, né? Ter a exploração. Como é que será que vai ser o resultado disso? Talvez o PISA, os outros sistemas de avaliação, não sirvam para esta nova educação, mas talvez a gente seja surpreendido que esses índices podem ser que melhorem. Porque se essas crianças estão sendo mais autônomas, estão desenvolvendo a capacidade de criar conhecimento, de entender as situações, a minha visão, eu acho que provavelmente essas notas também vão melhorar. Não estou falando que é o melhor sistema, mas se é isso que a gente tem, de repente a gente mudando algumas práticas, talvez a gente tenha ganho. E talvez aí um outro lado a gente querer usar as formas de avaliação que existem há décadas para uma nova forma de educação, talvez não sirva, né? Você está usando uma ferramenta, um instrumento para medir uma coisa que agora você está fazendo outra, né? Então, mas eu acho que passa muito por isso daqui, para a gente estar discutindo, desafiando pessoas a experimentar algo novo, né? Como é que a gente começa a colocar isso em prática? Mas assim, complementando aqui essa conversa, né? Ok, né? A gente não está tendo resultados.
adequados, né? E acho que foi Einstein, né, que falou que você não tem como imaginar que você vai ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Exatamente. Né? E a gente tem uma escola extremamente conteudista e como a gente não está tendo resultados adequados, a gente vai dar mais conteúdo. Existe alguma chance disso dar certo? Eu tendo a achar que se a gente não mudar a forma de fazer, a gente vai continuar tendo os mesmos resultados. Mas é só um feeling, tá? Ou piores, porque as pessoas, as crianças, os jovens, eles são outros. Não servem mais. Eles não, assim, eu aceitava um professor, a gente levantava ficava na sala lá de aula, estudando, eu tenho que decorar isso daqui. Eu tinha um professor de história que a prova dele, se você decorasse o texto, escrevesse o texto decorado, você tirava 10. Sim. Eu tinha que decorar até... Assim, hoje você vai pedir para uma criança decorar um texto da história do Brasil, que sentido faz isso? Eu ponho na internet e eu vejo tudo lá, vejo de outra perspectiva, eu entendo muito mais a história. Vamos criar a história, vamos fazer uma peça de teatro onde cada um vai ser um personagem, vamos criar uma caravela, vamos simular como é que eles conseguiram há 600, 500 anos atrás atravessar o mar com uma caravela. Faz as crianças explorarem isso e não elas decorarem quem foi, em que ano, que dia que chegou no Brasil, né? Assim, tipo, acho que é mudar esse enfoque. Podemos dar o mesmo conteúdo, só que de uma forma completamente diferente, né? Não, e aí eu diria assim, né, se vai mudar alguma coisa, na linha do que o Flávio está falando, não é possível que a gente não consiga associar o que a gente está fazendo dentro das escolas com o que a gente está vendo refletido nas crianças e nos jovens em termos de engajamento para a escola. Nunca se teve tantos jovens com tantos problemas, não que a escola seja responsável, mas enfim, ela é parte do problema, até porque ela reproduz os problemas sociais, mas os jovens estão com uma série de questões emocionais, relacionados ou não à escola, mas a escola reforça muitas vezes. Geração neném, que não se fala mais em geração neném, mas enfim, aqueles jovens que já não estão mais na escola, não terminaram o ensino médio, não estão na escola, não estão... O que está acontecendo? Essa crise de identidade, a gente ouve cada vez mais cedo crianças falando do tipo, eu estou só porque meu pai obriga, porque assim que eu puder eu saio, não vou fazer faculdade, não precisa mais fazer faculdade hoje em dia, eu vou ser youtuber, vou ser jogador de futebol, dá para ser tanta coisa. Então, eu acho que a gente tem que começar a olhar para essas coisas e pensar, ok, como é que eu começo o processo de mudança? E tem todos esses elementos, é isso, vem a diretriz do MEC que diz, então a partir de agora a formação de professores tem que prever isso, vem a outra diretriz do MEC e fala para os sistemas educacionais, então a formação continuada também vai ter que incorporar esses outros elementos, porque a gente tem 2 milhões de professores, mais de 2 milhões de professores que já estão na ativa, não são os estudantes que estão chegando, são os que já estão lá e que não têm também essa formação toda, que vão precisar receber, e a formação continuada é responsabilidade dos sistemas, quer dizer, tem todo... uma complexidade de elementos que a gente tem que considerar que, assim, se a gente ficar parado esperando que tenha a condição ideal, eu acho que não vai funcionar. Eu acho que ela não vai chegar. Mas recuperando o que o Valente disse, né? Quando uma empresa, eu estou aqui numa empresa, né? Sei lá, vendo tomate, né? E eu vejo que ninguém mais está fazendo molho em casa, né? Ou eu mudo, ou eu sei que eu vou acabar, né? Não está faltando essa urgência na escola? E aí, assim, colocando 2 exemplos pessoais, né? Vocês falaram da questão né, de dar aula, por exemplo. Eu quando saí, primeira vez que eu dei aula em graduação, eu saindo do NIED, apaixonado por construtivismo, fui dar uma aula 100% construtivista de banco de dados. Né? Desse primeiro dia, montar projeto, vamos construir um banco para controlar o supermercado e tal. A avaliação final, na média, foi positiva, mas teve um aluno que falou, mas você não cumpriu com o seu objetivo, você não deu aula. Né? E uma outra experiência que eu tive em uma escola boa, de referência, tá? A gente ensinando Scratch para as crianças, o feedback que eu recebi dos professores foi que eles não gostaram de a gente estar lá, porque eles já dão aula há 30 anos e eles não precisavam de ninguém dizendo como eles têm que dar aula. A resposta que eu dei, eu sei que eu sou às vezes um pouco provocativo, para a diretora eu falei, olha, não importa em qual área, em qual conceito, se você está fazendo alguma coisa há 30 anos, está errado. Porque o mundo mudou absurdamente nos últimos 30 anos. Né? Então, o professor colocar isso num espaço que eu acho que deveria ser justamente o espaço de fomentar o aprender, né? Ressignificar, buscar coisas novas. Então, como é que a gente quebra esses 2 preconceitos? O preconceito dos alunos, que acha que o professor tem que ir lá para dar aula, né? E o preconceito dos próprios professores que acham, não, a gente sempre fez assim e para que tem que mudar?
A gente tem que arriscar. A gente tem que ter uma boa dosagem de coragem e fazer diferente. E aí eu vou puxar então para a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Eu acho que é isso que, enfim, começa a fazer sentido. Porque a gente já tem, sim, no Brasil, muitos educadores querendo fazer diferente e já fazendo diferença. Geralmente eles não são tão bem vistos assim. Eles são os estranhos. Eles são aqueles que, na sala dos professores, eles até são divertidos, mas não, é porque você é do laboratório de informática, você é do espaço maker, você é o professor diferentão, eles são os diferentes na escola. Eles não, de um modo geral, eles não são esses que ainda seguem, né, os conceitos que a gente aprendeu na faculdade. Eles falam, não está dando certo, eu vou fazer diferente. Estou achando aqui um negócio, eu vou experimentar isso aqui, vou ver o que acontece. E aí, eu acho que uma forma da gente promover a mudança, porque é isso, né? A gente está falando até aqui de nível da política, então tá bom, para promover toda essa mudança é muito mais difícil. Tem que fazer? Tem que fazer. Quando vai ser feito? O que vai acontecer? Não sabemos. Do nosso lugar, o que a gente consegue fazer é ajudar, então, esses professores que querem fazer a diferença e falar para eles, ok, sim, a gente concorda com vocês, a gente acredita no que vocês estão fazendo. A abordagem da aprendizagem criativa, como a gente estava falando no começo, ela é uma forma de trabalhar com isso, a gente acredita nela. Ela é a nossa base de trabalho. Na Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, óbvio, a abordagem da aprendizagem criativa é a base. E o que a gente faz, então, né? Desde que a rede surgiu em 2015, ela começou identificando educadores que já tinham essa visão, não dá para continuar assim, eu tenho que fazer diferente, já faziam diferente e faziam de uma forma que estava alinhado de alguma forma já com a aprendizagem criativa, eles não sabiam que aquilo existia. Aliás, é muito engraçado essa coisa do eureka que as pessoas falam quando descobrem a aprendizagem criativa. Eu mesma conheci faz 1 ano e pouco. Fui professora de teorias e abordagens pedagógicas que não conhecia a aprendizagem criativa, mas enfim, falha grave. Já corrigi, um pouquinho já conheço. Esses professores, de repente, olham e falam assim, nossa, agora faz sentido. Nossa, agora eu estou achando pessoas como eu. Você como eu, você como eu. Então, o primeiro passo foi começar a achar essas pessoas. Aliás, Flávia foi entre essas primeiras pessoas que estavam trabalhando já com alguma coisa alinhada à aprendizagem criativa, identificado, né? Aí, bom, começamos a encontrar essas pessoas, juntamos essas pessoas em grupos, enfim, na época a gente chamou de desafio da aprendizagem criativa. Era um espaço de desenvolvimento, aprendizagem, exploração, desenvolvimento de projetos. Então, a gente, por meio disso, conectou, então, essas pessoas, porque os projetos, né, o P de pares, ali ele já virava também os projetos desenvolvidos entre pares, forma colaborativa. A gente colaborou com essas pessoas, ajudou, enfim, eles entre eles, a gente com eles. Quer dizer, a gente é a rede, né? Eu não estava lá ainda. Mas houve uma colaboração ali para aprimorar as práticas deles, ajudar eles a entenderem um pouco melhor os conceitos da aprendizagem criativa, até para verem, tipo, é isso mesmo? Faz sentido para você? Quer continuar? Não conheço ninguém que desembarcou, então, assim, eu acho que é algo que tem feito sentido. E aí a gente ajuda essas pessoas a produzirem novas coisas, a prepararem novos materiais, novos recursos, promover isso, divulgar isso, para depois achar mais gente, num ciclo contínuo de retroalimentação da própria rede, vamos dizer assim. Então, a gente começou lá com, enfim, algumas pessoas, o Léo gosta muito de falar, né, o Léo Burdi, como é que surgiu lá numa lista de discussão, não lembro qual que era a ferramenta tecnológica da época, mas para hoje, mais de 15 mil pessoas registradas no nosso portal, mais de 170 educadores que estão em algum lugar atuando com aprendizagem criativa no seu cotidiano de trabalho e que são voluntárias da rede, que estão vinculadas aos nossos núcleos. Então, quer dizer, é um começo de um movimento
que surge dos próprios educadores e que vem crescendo. Começou numa lista de discussão em 2015, passou pelo desafio e hoje mais de 15 mil pessoas. Quer dizer, e a gente tem visto esse movimento crescendo e crescendo muito rápido. Então vamos lá, vamos. Que bom que você chutou a bola que eu levantei, né? Então a comunicação aqui está funcionando, né? É aí mesmo que eu queria chegar, né? Então todo esse desafio, a rede é uma das respostas, né, para todo esse desafio que a gente estava conversando. Mas vamos explicar um pouquinho melhor para quem está nos vendo ali, que talvez ainda não esteja claro, tá? Como que surgiu que a rede de aprendizagem? Você falou de Léo Burdi, quem que está por trás? Lá, né? Qual que é a história dessa rede? A rede O que é essa rede? A rede começa, como a gente falou, em 2015, com um projeto de uma parceria do MIT, de Boston, com a Fundação Lehman. Então, dessa parceria, surge um projeto para isso, para identificar iniciativas no Brasil que já tinham a intenção de tornar a educação diferente. Então, é lançado o primeiro, era Makers Educa, acho que o primeiro desafio que saiu, onde fizeram essa chamada e separaram várias pessoas no Brasil que se identificavam com uma educação mais mão na massa. Então, 2015 e 2016, a rede começa isso com uma lista de discussão, eu acho que era um Yahoo Groups, e a coisa foi crescendo de forma exponencial. Então, a gente saiu lá de 10, 15 pessoas para 15 mil hoje. A lista de e-mails da rede de Campinas chegou a um ponto que não dava. A gente recebia 50 e-mails por dia. É uma coisa... E esse é o objetivo da rede, dela atuar de forma a identificar pessoas que estão fazendo iniciativas visando uma educação mais mão na massa, mais inclusiva, respeitando os interesses e as realidades de todos os lugares do país, conectar essas pessoas e criar mecanismos para incentivá-los, inspirá-los. Então, isso começa a entrar eventos, começa a entrar várias ações que a rede foi desenvolvendo ao longo desses 9 anos para que cada vez mais pessoas sejam tocadas pela aprendizagem criativa, mostrem aquilo que estão fazendo e aí, com isso, outras pessoas são tocadas. Então, assim, o símbolo da rede é uma espiral justamente porque a abordagem da aprendizagem criativa propicia a construção de conhecimento de uma forma de espiral. Tem a espiral da aprendizagem criativa, onde você parte de uma ideia, você cria alguma coisa, você brinca, o erro ele faz parte, aí você compartilha com os outros, reflete sobre aquilo, tem novas ideias, isso vai te dando, então você vai construindo conhecimento. Essa mesma ideia, vamos dizer assim, é como a rede quer crescer, né? Então, nós estamos aqui, o pessoal que está assistindo fala, nossa, que legal, deixa eu ver a rede, deixa eu colocar aqui um trabalho que eu estou fazendo, deixa eu ver se tem um articulador, um núcleo aqui na minha região, e vai entrar em contato com esse núcleo e vai, de repente, começar a fazer atividade, vai mostrar o que está fazendo, porque a ideia é essa, assim, tem muita gente, assim, eu conversei com professores de cidadezinhas do interior da Bahia de, tipo, 5 mil habitantes, e as propostas que as professoras estavam trazendo eram muito legais. E foi a hora que você traz, você fala da aprendizagem criativa, era justamente isso. Nossa, tem um embasamento teórico em cima disso, tem gente estudando isso, e é o que eu já estava querendo fazer em sala de aula. Então, eu acho que, voltando na pergunta dos 2 milhões de dólares, essa talvez seja uma estratégia. Porque a hora que a gente conectar cada vez mais pessoas que vão estar entendendo que uma educação mais mão na massa, mais significativa, que respeita os interesses de todo mundo, traz um desenvolvimento melhor para o país, para todos nós, eu acho que mais pessoas vão enxergar valor nisso. Então, aí os estranhos, né, como você falou, aquele professor diferente, aquele professor que faz uma coisa estranha lá naquele laboratório, talvez com o tempo passe a ser maioria. E o estranho vai ser estranho você passar numa sala e vai com um giz com todo mundo sentado atrás do outro. Acho que é isso que a gente tem como objetivo. Vai ser estranho ter uma aula assim. E não ser diferente uma aula mão na massa. A gente acha estranho, né? Eu A acho aula- estranho a a aula. aula- A aula eu acho estranho já. Muito bom. Vocês falaram dos eventos, né? Então, vamos falar um pouquinho mais disso. Um dos eventos que eu adoro, né? Já participei de pelo menos uns 3 ou 4, espero participar de mais, tem um convite já para participar esse ano, é o FIC. O que é o FIC? Conta aí para as nossas... FIC, Festival de Invenção e Criatividade. Acho que o primeiro FIC, se eu não me engano, foi em 2017, na USP, junto com um outro evento que a USP tinha lá na Faculdade de Engenharia, que eu não vou me lembrar o nome agora. Não foi junto com o Congresso, o SEBAC?
Não. Não? Porque teve Não, um era um SEBAC evento- na Foi, USP. acho que é onde nós se conhecemos. Foi o evento da Poli, esqueci Foi o o nome exemplo da também. Poli. É o evento da Poli. E é onde teve o primeiro FIC e teve junto a Conferência Scratch Brasil. Ah, Conferência Scratch. Isso. Esse sim. Ah, tá. Foi em Que setembro de veio o 2017. se não me Resnick, engano. veio... Isso. Tá, sim. Então, o FIC, ele é um festival de invenção e criatividade, né, como eu falei do nome, que busca trazer essas iniciativas, esses professores, crianças, quem está desenvolvendo trabalhos, tudo num mesmo ambiente, vamos dizer assim, para dar visibilidade para isso. Então, você vai ver num FIC um artista que tem um trabalho diferente que envolve as crianças na construção de alguma coisa. Vai ter um professor que faz atividade mão na massa na sala. Vai ter um pesquisador que está desenvolvendo um trabalho na área de aprendizagem criativa que vai estar apresentando o trabalho. Então, o FIC, o grande objetivo é conectar as pessoas para dar visibilidade nos trabalhos que estão sendo feitos e a comunidade. Então, a ideia é que os pais, a família, vai lá participar, vai ver, para os pais entenderem o que a gente está querendo dizer. Para evitar aquilo. O pai vai lá e vai cobrar lição de casa. Meu filho não tem mais lição de casa? Meu filho agora só quer ficar brincando de construir carrinho? Que coisa é essa, né? Então, eu acho que esse é o FIC, acho que é um festival muito bacana nesse ponto, assim, de conectar as famílias, pais, pesquisadores, toda a comunidade para mostrar o que é aprendizagem criativa. Mas quem faz o FIC são vocês? Ou uma escola, uma cidade pode fazer um FIC lá? Como é que se faz um FIC? Não somos nós, a gente tem um modelo, assim, a gente quando fala modelo, eu não gosto nem do termo modelo, mas enfim, a gente tem um desenho de uma ideia de o que seria um FIC. A gente está até desenvolvendo melhor e em breve a gente vai ter mais material sobre isso. Quem quiser estar nos assistindo, depois acessar no portal, em breve vai estar lá. Mas existe um modelo do que seria, assim, ok, olha, o coração do FIC é a mostra interativa, por exemplo. Isso a gente repete isso como um chavão. Quem faz? De um modo geral, são pessoas ou instituições que estão, de alguma forma, conectadas com a rede. Hoje, a maioria dos FICs no Brasil, e eu vou falar no Brasil porque a gente já tem FIC, no ano passado a gente teve 6 FICs fora do Brasil, Estados Unidos, México, Colômbia e África do Sul, graças ao financiamento do ChangeX. Mas no Brasil ele tem sido desenvolvido principalmente por secretarias de educação parceiras da rede há muito tempo, articuladores dos nossos núcleos, a gente tem 24 hoje núcleos no Brasil, núcleos regionais da RIBAC, então os articuladores, parte deles faz parte de redes, inclusive de educação, até pela proximidade regional, né? Mas a gente tem também, por exemplo, uma instituição que trabalha, que é de educação e assistência social no interior de São Paulo, não faz parte oficialmente da nossa rede, mas que organiza a FIC. Eles fizeram o terceiro FIC agora, ou foi o segundo? Eu não me lembro, não tenho certeza, mas... E já estão planejando o próximo, eles já vão fazer um próximo este ano, eu já estou com convite também. Eu tenho alguns convites também, né? Mas a ideia é que a maior parte das vezes, tem um envolvimento grande de educadores, porque para além das famílias, o FIC é uma oportunidade para os próprios educadores levarem o seu trabalho, mas também se inspirarem com o trabalho dos outros. Essa coisa da retroalimentação acontece muito ali dentro. E ele é um evento feito pela comunidade, para a comunidade. Então, o que importa para a gente para chamar de Festival de Invenção e Criatividade, ele tem como coração a mostra interativa, ele tem o envolvimento dos estudantes, protagonismo dos estudantes no processo de aprendizagem, ele tem mão na massa, ele tem um tanto de tecnologia, porque não adianta, os nossos educadores eles estão muito vinculados à parte de tecnologia. Ele tem... É isso, assim, as exposições são interativas, os espaços... Cantinho Mão na Cantinho Mão na Massa. Massa, Cantinho Mão na Massa. Obrigada, Flávia. Eu estava tentando lembrar o que era. Fazer cartão pro Dia das Mães com LEDzinho ainda tem? Tem, isso aí é o Cantinho Mão na Massa. Sensacional. O que é o Cantinho Mão na Massa? Eu não conheço uma criança que não sai. sai com o olho brilhando de fazer aquele Você cartãozinho coloca com luzinha um monte de acendendo. material não estruturado lá, de papelão a LED, e não tem certo e errado, não tem regra, não tem... É isso. Crie.
pode ter um ou outro modelo, a aprendizagem criativa se baseia muito em inspiração, né? Então, pode ser que tenha algumas coisas já criadas como inspiração. Não lembro se era o próprio Valente que falava, que assim, o modelo tem que ser o bom o suficiente para inspirar, mas ruim o suficiente para que ninguém queira copiar, né? Então, assim, putz, eu acho que eu quero fazer aquilo, mas vou fazer melhor que aquilo. Então, e os festivais também têm muito disso, né? A mostra interativa, uma das características da mostra interativa, quando a gente tiver esse esqueleto do FIC, do que deve ser o FIC, o coração do FIC, é que a mostra interativa não é uma feira de ciências, que todo mundo fez o mesmo projetinho lá, redondinho. Não, tem que ter os 4 P's ali naquela mostra interativa. Cada projeto que está sendo apresentado tem que ter a ver com a realidade do aluno, eles têm que ter construído, eles têm que ter tido a liberdade de fazer aquilo lá por eles, né? Tipo, mesmo que não tenha sido a melhor, o melhor castelo que eles construíram, mas eles construíram, né? E não, para ir para a feira de ciências precisa sair assim, redondinho desse jeito. Não, a mostra interativa é isso, explore e mostre lá aquilo que você chegou. Bom, vamos continuar aqui falando dos eventos, a gente falou do FIC, vocês têm um congresso, certo? O que é esse congresso? Qual é o foco desse congresso? Quando vai ser o próximo? Congresso. Já Sim, temos Conferência data, Brasileira de Aprendizagem Criativa. Conferência. Não, mas ele tem um desenho, enfim, a gente chama de conferência. Aliás, estamos discutindo, inclusive, a possibilidade de mudar o termo, porque a gente fala assim, não, só conferência, parece uma coisa tão acadêmica, não combina com a aprendizagem criativa, porque a gente está o tempo todo também refletindo sobre o que a gente faz, que não faz sentido a gente só chegar lá e falar, então agora é isso, é aquilo. Não, estamos também aprendendo no processo, mas a conferência, a gente está indo para a 4ª, então a gente teve uma em Curitiba, uma em Curitiba, uma em São Bernardo do Campo, ano passado em São João del Rei, e este ano será em Porto Alegre. Vai ser de 19, 20, 21, 18 a 21 de novembro, junto com o Instituto Federal de Educação do Rio Grande do Sul. Então, estamos desenhando o que é a Conferência Brasileira de Aprendizagem Criativa. A gente está num processo, inclusive, de entender as diferenças da conferência do próprio FIC, né? Porque a gente, dentro da conferência, a gente tem, inclusive, o FIC. Na conferência deste ano, por exemplo, o dia 21, ele foi reservado para fazer mostra interativa e ali o evento, a programação do dia é FIC Núcleo POA, Núcleo Porto Alegre. Então, quer dizer, o FIC, a ideia do FIC, ela faz parte da conferência, mas a conferência, ela extrapola. Por quê? Porque ela busca identificar no Brasil inteiro o que os educadores já estão fazendo, porque o FIC, geralmente, ele é no território, né? A conferência, ela olha para o, Brasil, educadores, o que vocês estão fazendo? O que vocês já têm em termos de trabalho, seja alguma coisa mais com cara de mostra interativa, seja uma coisa mais com cara de algum projeto usando elementos do mão na massa, geralmente com robótica, eles trazem muito da robótica para dentro da conferência. Seja, enfim, acho que a aprendizagem criativa tem uma coisa que a gente não mencionou aqui, que ela começa num piso muito baixo. Então, assim, às vezes você tem alguns elementos de aprendizagem criativa presentes. Então, os poucos elementos que o professor já consegue ver que ele tem e ele quer levar para discutir na SEBAC, é acolhido também. Agora, a gente tem um teto muito alto. Onde é isso? Onde a gente tem pesquisadores do MIT trabalhando nisso, sei lá quantas décadas. Começa lá já na história do Papert, né? Então, o construcionismo já tem origem da aprendizagem criativa. E a gente tem paredes amplas, permite uma variedade incrível de projetos, de possibilidades de criação. Então, na conferência, a ideia é a gente juntar um pouquinho de tudo isso dentro de uma programação que tem uma cara mais de uma conferência, mas é uma conferência também que tem muitos elementos de uma conferenciação, que é para ter muitos momentos interativos. Então, nossa ideia não é ter palestras, apresentações. O ano passado a gente teve pôster, mas os pôsteres, eles também, muitos deles eram pôsteres interativos.
já criando a partir das ideias desse formato mais tradicional. Então, a ideia é essa, é trazer pesquisadores, educadores, comunidade, professores da educação básica, secretarias de educação, sempre que possível. São Bernardo foi junto com a Secretaria de Educação na Semana de Educação, e isso volta lá naquela pergunta. Quando você coloca esse evento junto com a Secretaria de Educação e ela convida todos os professores da rede municipal para participarem da conferência, você acaba tocando muitas cabecinhas ali, assim, muita gente sai de lá tocado. Olha, tem uma forma diferente de fazer. Isso a gente viu acontecer em São Bernardo. Em Vinhedo, todo o trabalho que a gente já fez lá é junto com a Secretaria de Educação de Vinhedo. Fizemos um FIC lá em 2019, tinham 2.000 pessoas. Eu estava assim, lá. Você estava lá. Tinha stand lá. Então, assim, acho que essa é a forma que a rede escolheu para essa espiral girar e alcançar cada vez mais pessoas no Brasil inteiro. Eu acho que é até importante daí falar, né, duas coisas. Primeiro, a CEBAC, né, Conferência Brasileira de Aprendizagem Criativa, é carinhosamente chamada de CEBAC, a gente adora as siglas. Ela vai ser em parceria com a Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul, eles já estão trabalhando, né, vendo como vão fazer para mobilizar os educadores. A gente tem um feriado no meio, a gente está quebrando a cabeça desde dezembro para ver como é que a gente vai fazer para montar esse quebra-cabeça e fazer essa coisa funcionar, mas colocando, voltando, né, então, agenda política, então tem uma série de elementos que eu como gestor público, quer dizer, não sou gestora pública, mas quem está lá na gestão pública precisa cuidar, como é que eu trabalho também possibilidades diferenciadas como, ok, então vamos fazer esse trabalho com aprendizagem criativa, vamos trazer a conferência para cá. E ela acontece cada ano num lugar diferente também para propiciar exatamente isso. As pessoas do território têm mais facilidade, não necessariamente o professor do Iapoque consegue ir para o Chuí. Então, como é que eu faço? Uma hora eu vou fazer no Iapoque, outra hora eu vou fazer no Chuí. E a ideia é que a gente vá girando pelo Brasil. Muito bom. Mas está tendo uma mudança, né? Alguma coisa está aparecendo aí além da rede, né? Conta pra gente, o que está vindo de novo por aí? A partir do ano passado, assim, a rede começa com um projeto, lá em 2015, um projeto junto, parceria MIT e Fundação Lehman. E ela foi crescendo de várias maneiras, vamos dizer assim, nesses anos, né? Então, até 2019 veio de uma forma, aí vem pandemia, muda o formato, mas como um projeto dentro do portfólio da Fundação Lehman. E já desde o ano passado, ela começa a se destacar da Fundação Lehman, se separar da Fundação Lehman, visando a institucionalização. Então, deixa de ser um projeto dentro do portfólio da Fundação Lehman para ser uma organização independente. Então, está sendo fundada esse ano a Associação Brasileira de Aprendizagem Criativa. Vamos ter um CNPJ próprio, uma governança, pessoas que estão trabalhando com foco na Associação Brasileira de Aprendizagem Criativa, que é o núcleo institucional, vamos dizer assim, da REBAC, né? Então, é algo que vai dar todo o apoio que a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa precisa para continuar crescendo, para essa espiral continuar girando e chegando cada vez mais longe no Brasil. Não, por favor. Não, a ideia é exatamente essa, né? A gente passa por esse momento de reestruturação, sai debaixo do que a gente chama o guarda-chuva da Fundação Lehman, chega nesse momento, né? Literalmente nesse momento, né, Flávio? Nesse momento, exatamente. No registro, então, né, formalização, por questões burocráticas mesmo, né? Quando a gente fala de política, ok, a política da Secretaria de Educação, o que acontece na escola, é a mesma coisa quando a gente pensa num movimento social, tem uma série de necessidades burocráticas, e é isso que a gente vem fazendo, assim, o apoio do Flávio tem sido super importante para a gente, e nesse momento que eu chego na rede também, então assumo a direção, no começo co-direção, hoje direção executiva, Léo, presidência do conselho, então a gente tem uma movimentação em termos de pessoas, mas a ideia é exatamente pensar como é que a gente vence essas questões burocráticas para a gente conseguir dar a solidez necessária para a gente continuar crescendo. É isso. Quantas pessoas? São em torno de 18 mil hoje no portal. E crescendo muito rápido. Quando eu cheguei eram 11. Eu estou na rede desde janeiro do ano passado. A gente precisa conseguir dar conta de tudo isso.
Muito bom, mas vocês falaram bastante assim, uma entidade que faz parte da rede, uma prefeitura que faz parte da rede, as pessoas que estão associadas à rede, mas como é que é isso? É um clube, isso paga? Como é que eu me associo à rede? Acho que essa é uma das muitas perguntas que a gente não tem uma resposta definitiva, né? A gente está construindo como se associa. Hoje a gente tem várias parcerias com secretarias, a maior parte delas de uma forma muito mais informal mesmo. A gente tem Vinhedo, por exemplo, para citar o exemplo que o Flávio trouxe, é uma rede que está próxima da gente. Eu acho que vale a pena mencionar aqui o programa Escolas Criativas, porque eu acho que ele é um elemento importante da nossa história. A gente criou o programa Escolas Criativas ao longo da nossa história, 2, 3 anos atrás, não me lembro exatamente, mas nesse processo de transição, o programa Escolas Criativas também se tornou independente, ele saiu também de dentro da própria Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, né? Então eles não são mais RIBAC, só que o programa Escolas Criativas, ele é composto por secretarias, em sua maioria, que são parceiras da RIBAC antes de existir o programa. E essas secretarias continuam próximas, estão se reaproximando da gente, dessa estrutura. Como eu te disse, hoje de uma forma mais informal. Por quê? Porque, de um modo geral, as pessoas, porque política é feita de pessoas, essas pessoas, elas também fazem parte dos nossos núcleos regionais. Então, a gente tem, Vinhedo, pessoas que estão dentro da Secretaria de Educação, que estão dentro do programa Escolas Criativas e que são também articuladoras muito ativas da nossa rede. Então, acaba sendo uma mistura, assim, que é uma coisa orgânica, não tem muito como separar, né? E aonde está, assim, acho que e aonde está todo mundo, a gente vê tudo isso, né? Onde está todo mundo? No portal da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, aprendizagemcriativa.org. Então, assim, quem quiser conhecer mais, quero entrar, quero me associar, entra no aprendizagemcriativa.org, faz o seu cadastro, você vai colocar lá em que cidade que você está, em que local que você está, de repente você vai descobrir que tem um núcleo regional da rede do lado da sua casa, na sua cidade ou próximo. De repente você vai conectar com pessoas e falar, nossa, mas tem alguém aqui da minha região que também pensa nisso. E aí o portal serve para isso, para começar a conectar essas pessoas. Vamos organizar um meetup, que a rede começou com muitos meetups, né? Os encontros que a gente fazia presencial para debater a aprendizagem criativa. Como é que a gente cresce, como é que a gente leva isso para a escola. Eu dou aula em tal escola. Conversei lá com a minha diretora, a gente vai poder fazer uma atividade lá. Se juntava todo mundo, pegava um monte de material e ia lá para a escola fazer atividade. Então, eu acho que o portal tem esse objetivo, conectar as pessoas para que elas identifiquem outras pessoas, outras iniciativas. Além disso, lá no portal tem a área para os núcleos. Então, os 23 núcleos, que eu acho que tem 24 núcleos, vai estar lá, todos os núcleos que tem. Tem as secretarias, tem uma área de projetos. Eu quero conhecer mais a aprendizagem criativa. Tem uma galeria de projetos onde os próprios educadores podem colocar aquilo que eles estão fazendo. Então, você vai ter projeto que o que a gente gosta muito na aprendizagem criativa é o termo remixar, né? Então, eu pego uma atividade que um professor fez numa escola com o 2º ano do ensino fundamental e falo, eu acho que eu vou aproveitar isso daqui. Mas dentro da minha realidade, dos recursos que eu tenho, eu remixo aquela atividade e coloco lá. E o ideal é que eu vou lá e publico de novo. Então, assim, o portal é justamente para ele conectar essas pessoas, essas iniciativas, dar visibilidade e dessa forma, tipo assim, Marcos, eu gostei, quero entrar lá. Se cadastra, vê, pesquisa, vai, conecta busca um núcleo regional. Não tem núcleo regional aqui, eu gostei disso aí, eu quero fazer um núcleo regional. Manda um e-mail lá para o contato. Entre em contato com a gente. Entre em contato com a gente, vamos agitar e vamos criar um núcleo lá. É exatamente por isso a pergunta, né? A gente tem aqui, nosso canal tem 1,3 milhões de seguidores, tá? Mas além disso, especificamente, a gente tem 400 orientadores de polos, que são profissionais de educação, normalmente muito engajados, sempre preocupados em fazer atividades lá, que eu acho que a gente poderia pensar em 400 FICs do futuro, ou coisas do gênero, né? Olhando aqui para a gente tem mais de 20 mil alunos, futuros professores, né? Que têm interesse. Então, aprendizagemcriativa.org, é isso? Se eles entrarem lá, eles conseguem acompanhar, saber o que a rede faz. Exatamente. Conseguem achar cada um de nós, inclusive. Com fotinho e tudo. E aí a gente consegue movimentar para tentar fazer aquilo que a gente estava lá no começo, a nossa pergunta de milhões, né?
como vocês conseguem ajudar a gente aí, né, toda essa comunidade de educadores a pensar como a gente mudar a escola, porque eu acho que ninguém mais tem dúvida que a escola precisa mudar, né? Exatamente. A gente costuma dizer que assim, nosso objetivo é ousado, a gente quer transformar a educação, mas a gente não vai fazer isso sozinho. Muito bom. Então, agradeço bastante a presença de vocês. Vamos trabalhar juntos, contem aqui com a parceria da Univesp para transformar a educação. Tá? Então, é uma nossa função formar educadores e educadores que transformam a educação. Muito obrigado e espero que a gente faça muito mais coisas juntos aqui no Univesp. Tá? Prazer. Obrigada. Bom, por hoje é isso. Até um próximo Open Univesp. Até lá.